da nossa revisão do Catecismo. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Bom, nós já tivemos duas aulas de revisão. Vimos, é, dentro da primeira parte, nós temos a primeira e a segunda sessão. Dentro dessa primeira parte, nós já vimos a primeira sessão e vimos o primeiro capítulo da segunda sessão. O capítulo primeiro dessa segunda sessão fala sobre Deus Pai, creio em Deus Pai. O capítulo segundo, que é o que nós vamos falar hoje, fala, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. E o terceiro capítulo, que vamos falar na próxima aula, fala sobre o Espírito Santo. Então, creio no Espírito Santo. Então, cada um capítulo é com uma pessoa da Santíssima Trindade. Então, iniciamos esse capítulo segundo, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Então, já na introdução nós temos a respeito da Boa Nova. A Boa Nova, Deus enviou o seu Filho. Então, a Boa Nova aqui é o Evangelho. Assim, o Catecismo nos resume de forma muito bela. Nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, judeu nascido de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes, o Grande, e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto crucificado em Jerusalém, sobre o procurador Pôncio Pilatos no reinado do imperador Tibério, é Filho eterno de Deus, feito homem, que ele saiu de Deus, desceu do céu e veio na carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o parágrafo 423, ele dá um belo resumo de tudo aquilo que nós vamos ver com um pouco maior de profundidade agora. E aí ele continua, num subtópico, anunciar a insondável riqueza de Cristo. Então, a transmissão da fé cristã, ela é, antes de mais nada, um anúncio de Jesus Cristo e nós o fazemos para que levemos a fé nele. Então, continua, né? No coração da catequese, Cristo. Então, nós encontramos no coração da catequese essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré. O fim último da catequese é pôr as pessoas em comunhão com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. Então, falando de catequese, no último domingo, por exemplo, nós vimos a respeito do catequista, e aí o catecismo nos diz que todo catequista deveria poder aplicar a si próprio a misteriosa palavra de Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E assim nós iniciamos este segundo capítulo. E aí já temos o artigo segundo. O primeiro artigo foi visto todo lá no primeiro capítulo, e agora nós temos o artigo segundo. E em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. E aí ele nos expõe cada parte dessa frase que nós temos lá na oração do credo. Então, Jesus, o nome de Jesus significa Deus salva. O menino nascido da Virgem Maria é chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, continua, Cristo, o nome de Cristo significa ungido, Messias. Jesus é Cristo, porque Deus ungiu com o Espírito Santo e o poder. E aí, quando nós pensamos na Santíssima Trindade e nós olhamos para cada um, nós vemos que Deus Pai é aquele que unge, Jesus Cristo é o ungido e o Espírito Santo é a unção. Passando para a terceira parte, Filho único de Deus. O nome de Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e ele próprio, Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é condição necessária para ser cristão.
E o quarto ponto, Senhor. O nome de Senhor significa soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. E aí, nós pulamos para o parágrafo primeiro. O Filho de Deus se fez homem. E aí temos um subtópico dentro deste primeiro parágrafo. Nós temos 4 subtópicos, este aí é o primeiro. Por que é que o Verbo encarnou? O Verbo fez-se carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. O Verbo fez-se carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O Verbo fez-se carne para ser o nosso modelo de santidade. E o Verbo fez-se carne para nos tornar participantes da natureza divina. Então, essas 4 respostas, elas nos mostram por que é que o Verbo encarnou. Para nos salvar, reconciliar-nos com Deus, para que conhecêssemos o amor de Deus em Cristo, para ser o nosso modelo de santidade, para nos tornar participantes da natureza divina. E, de uma forma bela, São Gregório de Nissa coloca assim: enferma, a nossa natureza precisava de ser curada. Decaída, precisava de ser elevada. Morta, precisava de ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem. Era preciso que nos fosse restituído. Encerrados nas trevas, precisávamos de quem nos trouxesse a luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos um auxílio. Escravo, precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância? Não seriam suficientes para comover a Deus a ponto de o fazer descer até a nossa natureza humana para a visitar, já que a humanidade se encontrava em estado tão miserável e infeliz? Então, aí, de uma forma mais, como pode dizer, poética, São Gregório de Nissa nos fala sobre Cristo, sobre a vinda de Cristo, por que o Verbo se fez carne. O segundo subtópico é a encarnação. Então, a igreja chama encarnação ao fato do Filho de Deus ter assumido uma natureza humana, para nela levar a efeito nossa salvação. Então, a fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Passando para o terceiro ponto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e absolutamente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que seja o resultado de uma mistura confusa do divino com o humano. Ele fez-se verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Precisamos entender isto. Quando isso não é entendido, nós caímos em heresias, como nós podemos ver 3 aqui até então relacionadas a isso. Nós temos o arianismo, lá no início da era, nós temos os nestorianos e temos os monofisitas. Se vocês pegarem o catecismo, vocês vão ver de forma mais detalhada a respeito, mas esses 3 são citados no catecismo e acho que eles são muito bem explicados lá, e como a nossa revisão aqui tem tem uma outra finalidade, eu não vou passar por eles. Então, esta dupla natureza de Jesus tem um nome: união hipostática. Então, Cristo é 100% homem, 100% Deus. Quarto ponto, como é que o Filho de Deus é homem? Então, tem 4 pontos essenciais da humanidade de Jesus Cristo: a alma e o conhecimento humano de Cristo, a vontade humana de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, o coração do Verbo encarnado. Então, é preciso entender como que o Filho de Deus é homem. Como a natureza não foi assumida, nessa união da encarnação, nessa misteriosa união da encarnação, a natureza humana ela foi assumida, ela não foi absorvida. Então, Jesus é o Filho de Deus e é homem. Então, nós temos não a vontade humana de Cristo, que Cristo possui 2 vontades e 2 operações naturais, a divina e humana, que não são opostas, mas cooperantes. De maneira que o Verbo feito carne quis
humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, a vontade humana de Cristo, ela segue a vontade divina, não faz resistência nem oposição em relação a ela. Quando o verdadeiro corpo de Cristo, uma vez que o Verbo se fez carne, assumiu a verdadeira natureza humana, o corpo de Cristo era circunscrito. Então, o rosto humano de Jesus pode ser pintado. Então, a igreja reconheceu como legítimo que ele fosse representado em santas imagens. Sendo assim, uma imagem sagrada, sendo uma imagem pintada, que é sagrada de Nosso Senhor, pode ser venerada, porque nós veneramos a imagem e veneramos, porque venerando a imagem, veneramos nela a pessoa representada. E sobre o coração do Verbo encarnado, Jesus conheceu e amou a todos nós, durante a vida, agonia e paixão. Então, o coração transpassado pelos nossos pecados é sinal por excelência daquele que amou com amor que o divino Redentor nos ama sem cessar. E aí passamos para o parágrafo 2º. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, o que é concebido pelo poder do Espírito Santo? A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina ao questionamento é dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti. Então, essa resposta que é dada a Maria, ela cessa o questionamento, né? A dúvida que ela tinha como estaria isto. E aí passamos para a segunda parte, nascido da Virgem Maria. Então, o que a igreja crê a respeito de Maria fundamenta-se no que cremos a respeito de Cristo. Então, mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece a fé em Cristo. Então, quando nós falamos dos dogmas marianos, eles só são possíveis quando nós vamos desenvolvendo a cristologia, quando nós vamos passando a entender mais sobre nosso Senhor. E aí tem um ponto sobre a predestinação de Maria. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra, aqui Maria, contribuísse para a vida. E aí nós temos a predestinação e nós temos várias mulheres na Antiga Aliança que prefiguram várias coisas a respeito de Nossa Senhora. Então, ao longo da Antiga Aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. E algumas dessas estão aí. Eva, marcada pela desobediência, teve a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser mãe de todos os viventes. Sara, da infertilidade, ela concebe um filho em idade avançada. E nós temos outras mulheres como Ana, Débora, Ruth, Judite e Esther. E aqui nós chegamos aos dogmas marianos. São 4 os dogmas, só que um não é falado no catecismo, né? A Assunção de Nossa Senhora não é falada no catecismo. Então, ficam 3. Imaculada Conceição, Maternidade Divina e Virgindade Perpétua. Imaculada Conceição, por uma graça em favor singular de Deus onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Isso o Papa Pio IX nos escreve na bula, que fala sobre esse dogma, um inefáveis Deus. O segundo dogma, a maternidade divina. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que ele próprio é Deus. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos.
Terceiro ponto, virgindade perpétua. Este é o ponto que necessita de maior explicação. Esse é o ponto que nós precisaremos dar mais tempo, mas eu vou fazer de forma bem sucinta e quem quiser aprofundar nisso, quem quiser fazer o aprofundamento, lá na aula 15, o Paulo fala a respeito. Então, o que é a virgindade perpétua? É dizer, crer que Maria permaneceu virgem ao conceber o seu filho, ao dar à luz, quando esteve grávida, fecunda e perpétua. Com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Então, estes são os três dogmas apresentados pelo catecismo. E aí, saindo do parágrafo segundo, nós chegamos ao terceiro parágrafo, os mistérios da vida de Cristo. Então, este parágrafo é subdividido em três tópicos. Primeiro, toda a vida de Cristo é mistério. O segundo, os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Terceiro, os mistérios da vida pública de Jesus. Então, os mistérios da vida de Cristo são retratados, claro, são tratados no catecismo, são da encarnação, que é a concepção e o nascimento, e da ressurreição. Paixão, crucifixão, morte, sepultura, descida à mansão dos mortos, ressurreição e ascensão. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana a respeito de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada se diz da sua vida em Nazaré, e mesmo grande parte da sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Está lá no parágrafo 514. E ele continua no parágrafo 515. Os evangelhos foram escritos por homens que foram dos primeiros a receber a fé e que quiseram partilhá-la com outros. Tendo conhecido pela fé quem é Jesus, puderam ver e fazer os traços do seu mistério em toda a sua vida terrena, desde os panos do nascimento até ao vinagre da paixão e ao sudário da ressurreição. Tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério. Através dos seus gestos, milagres e palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso no parágrafo 515. Gente, tá dando para entender? Vocês estão pegando? Como é que tá? Tá sim, tá tranquilo. Beleza. Então, tem três traços comuns nos mistérios de Jesus: revelação, redenção e recapitulação. Revelação, que toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Então, as palavras, os atos, os sofrimentos, a maneira de ser e de falar, tudo isso é a revelação do Pai. A redenção, que vem pelo sangue na cruz e por toda a sua vida, pela pobreza, na vida oculta, na vida pública, a ressurreição e recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu visava restabelecer o homem decaído na sua vocação original, ser imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa comunhão nos mistérios de Jesus. Ele viveu para nós, ele é o nosso modelo, ele quer que vivamos nele para ele viver em nós. Então, ele viveu para nós. Desde a encarnação, o Filho não vive para si. Com tudo o que viveu e sofreu por nós encarnado, é o nosso intercessor em nosso favor perante o Pai. Ele é o nosso modelo, é o homem perfeito, nosso exemplo de imitação, nosso exemplo de despojamento e aceitação das perseguições. E ele nos convida a seguir. Vivermos nele, ele viver em nós. Somos chamados a ser um só com ele. Aquela passagem do Evangelho que ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Segundo ponto do terceiro parágrafo são os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Temos alguns os preparativos. Primeiro, os séculos de preparação, tudo que foi falado no Antigo Testamento. Além disso, destacado São João Batista, predecessor de Nosso Senhor, e
ele traz para o nosso tempo na igreja quando nós pegamos no tempo do advento, por exemplo, que nós também fazemos essa preparação. Nós também esperamos a vinda do nosso Senhor, né? Nós meditamos isso durante o tempo do advento. Os mistérios do Natal, que a redenção como um todo, né, é um mistério, e os mistérios da infância de Jesus. E aí se destacam quatro: a circuncisão, que é a prefiguração do batismo; a Epifania, no qual nós celebramos a adoração de Jesus pelos magos do Oriente. Então, ele manifesta que todos os povos entram na família dos patriarcas e adquirem a dignidade própria do povo eleito. A apresentação de Jesus no templo, que mostra como o primogênito pertence ao Senhor. Também Jesus é reconhecido como Messias e é anunciada a espada que traspassará a alma de Nossa Senhora. E a fuga para o Egito, que manifesta a oposição das trevas à luz que é Cristo, claro. Então aí, né, uma bela representação da Epifania, como eu falei, a adoração de Jesus feita pelos magos. Passamos para os mistérios da vida oculta, né? Nós falamos dos mistérios da infância, agora da vida oculta. Silêncio, vida familiar e trabalho é a forma como nós podemos sintetizar um dos mistérios da vida oculta. O silêncio da obediência profunda a Nossa Senhora e a São José, né? O trabalho na carpintaria, a vida cotidiana, né? Tudo aquilo ali, a vida familiar, a vida em constante contato com São José e Nossa Senhora, claro, viveu com eles, e trabalho, o carpinteiro, como aprendeu de seu pai. E segundo, o reencontro de Jesus no templo, que é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Bom, agora nós passamos para os mistérios da vida pública. São muitos mistérios, então vamos. O batismo, quando o pai diz: "Este é o meu filho muito amado, no qual pus o meu agrado", e aí nós vemos, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquela leitura. A tentação de Jesus, que os evangelistas indicam como o sentido salvífico deste acontecimento misterioso, que Jesus é o novo Adão, mas se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu. Então, Adão sucumbe à tentação, Cristo, claro, não. O reino de Deus está próximo, a boa nova anunciada por Jesus várias vezes. Então, a vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina. E ele faz reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa reunião é a igreja, a qual é na terra o germe e o princípio do reino de Deus. O anúncio do reino de Deus: todos os homens são chamados a entrar neste reino. Ele é anunciado primeiro aos filhos de Israel, mas ele é destinado a acolher os homens de todas as nações. Os sinais do reino de Deus: então, Jesus acompanha as palavras que eram faladas por ele com numerosos milagres, prodígios e sinais que comprovavam que ele é o Messias anunciado. As chaves do reino de Deus, né, da passagem que nós conhecemos tanto em relação a São Pedro, qual ele deixa uma igreja visível e confia a Pedro o poder de ligar e desligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A transfiguração, aquela bela passagem que nós vemos São Pedro completamente assustado e fala que não vamos sair daqui, né? Tanto é que o título que é colocado pelo catecismo, ele é muito sugestivo: o antegozo do reino, a transfiguração. Nos dá toda a profundidade do que acontece ali. A subida de Jesus
para Jerusalém. Então, Jesus recorda o martírio dos profetas que tinham sido entregues à morte em Jerusalém. Ele continua a convidar o povo para reunir-se à sua volta e depois ele chora sobre a cidade. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, então que isso manifesta a vinda do reino e que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com esta celebração no Domingo de Ramos que nós iniciamos a Semana Santa. Tá aí, né? O batismo, como eu disse, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, passamos agora, tendo falado sobre os mistérios da vida de Cristo, numa correria danada, mas falamos, passamos para o quarto artigo. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Parágrafo 1º, Jesus e Israel. Primeiro subtópico deste parágrafo é Jesus e a lei. E aí uma passagem do Evangelho de São Mateus. E aí diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino dos céus. Então, Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas cumpriu-a com tal perfeição que revelou o sentido último dela e resgatou as transgressões contra ela cometidas. Jesus e o templo, o segundo subtópico. Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação e amou com amor zeloso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura o seu mistério. Quando anuncia a sua destruição, falo como revelação da sua própria morte, da entrada numa nova idade da história da salvação, em que o seu corpo será o templo definitivo. Então, acho que todos nós lembramos dessa passagem no qual ele fala sobre a queda do templo. Terceiro subtópico, Jesus e a fé de Israel, do Deus único e salvador. Jesus praticou atos como o perdão dos pecados que o manifestaram como sendo o próprio Deus Salvador. Alguns judeus que, não reconhecendo o Deus feito homem, viam nele um homem que se faz Deus. Julgaram-no como blasfemo. E daqui, desse julgamento que eles fazem de Cristo como blasfemo, que nós vamos para o segundo parágrafo. Jesus morreu crucificado. Então, primeiro subtópico, processo de Jesus. Dentro deste subtópico, a primeira coisa que nos é apresentada são as divisões entre as autoridades judaicas a respeito de Jesus. Então, as autoridades elas não foram unânimes na atitude a adotar a respeito de Jesus. Os fariseus daí ameaçaram descomunhão aqueles que seguissem nosso Senhor. E as ameaças que os sumos sacerdotes fizeram a Pilatos, pressionando para que ele condenasse Jesus à morte, foi de caráter político, né? As ameaças foram de caráter político. O segundo ponto aí, os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Bom, no Concílio Vaticano II, a Igreja escreve assim: não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo, o que na sua paixão se perpetrou.
Nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura. E aí ele completa, né? Todos os pecados foram autores da paixão de Cristo. Então, os pecadores que foram os autores e, podemos dizer, instrumentos de todos os sofrimentos que nosso divino Redentor suportou. E aí, São Francisco nos diz: não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu com eles o crucificaste, e ainda agora o crucificas, quando te deleitas nos vícios e pecados. O segundo subtópico, a morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. Então, Jesus entregue sendo o desígnio determinado de Deus. A morte violenta de Nossa Senhora ela não foi fruto do acaso, nem uma infeliz coincidência com algumas circunstâncias, mas faz parte do desígnio de Deus, e o próprio São Pedro explica isso aos judeus em Jerusalém, lá em Atos, né? Depois de entregue, segundo o desígnio determinado e a previsão de Deus. Então, assim nos diz São Pedro: morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, basta nós pegarmos, por exemplo, o servo sofredor de Isaías, que nós vamos ver que as Escrituras sempre falam dele que seria morto pelos nossos pecados. Por nós, Deus fê-lo pecado, enviando seu próprio filho na condição de escravo, que era de humanidade decaída e votada à morte por causa do pecado. A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus fê-lo pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justos aos olhos de Deus. E por fim, Deus toma a iniciativa do amor redentor universal. Então, ele entrega o seu filho pelos nossos pecados. Então, Deus manifesta o seu plano sobre nós e é um desígnio de amor benevolente, independente de qualquer mérito da nossa parte. E o terceiro subtópico, Cristo ofereceu-se a si mesmo ao Pai pelos nossos pecados. E aí, toda a vida de Cristo é oblação ao Pai. Então, o Filho de Deus, descido do céu, não para fazer a sua vontade, mas a do Pai que o enviou. Então, toda a vida de Cristo nada mais é do que fazer a vontade do Pai. Então, toda a vida é oblação. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, como anunciado por São João Batista, Jesus partilha livremente o amor redentor do Pai. Então, ele nos enviou por amor e ele partilha conosco este amor redentor. Na ceia, Jesus antecipou a oblação livre da sua vida. Então, nós devemos lembrar que Cristo faz um memorial da sua oblação voluntária. Ele diz: isso é o meu corpo que vai ser entregue por vós, e posteriormente isto é o meu sangue da aliança que vai ser derramado por uma multidão para a remissão dos pecados. Depois, a agonia de Nosso Senhor no Getsemane, seguido da morte de Cristo, é o sacrifício único e definitivo. Então, o sacrifício único leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Antes de mais nada, é um dom do próprio Deus. É o Pai que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo. Ao mesmo tempo, é a oblação do Filho de Deus feito um homem que livremente, por amor, oferece a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo para reparar a nossa desobediência. E aí, substitui a nossa desobediência pela sua obediência, ele repara a nossa desobediência, como eu acabei de ler. Na cruz, Jesus consuma seu sacrifício. Então, o sacrifício de nosso Senhor, ele é completo na cruz, como nós podemos ver até na própria passagem do servo sofredor de Isaías. E a nossa participação no sacrifício de Cristo convida os discípulos a tomarem sua cruz e segui-lo, porque ele sofreu por nós, deu-nos esse exemplo e espera que sigamos os seus passos. Então, ele quer associar o seu sacrifício redentor àqueles mesmos que são os primeiros beneficiários. Então,
Todos estes pontos estão nesse terceiro subtópico. Cristo ofereceu-se a si mesmo ao Pai pelos nossos pecados. Parágrafo terceiro, Jesus Cristo foi sepultado. Gente, deixa eu só ver aqui. Jesus Cristo foi sepultado. Então, o corpo de Cristo no sepulcro, a permanência do corpo de Cristo, constitui um laço real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e seu estado glorioso de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer: estive morto e eis-me vivo pelos séculos dos séculos. Não deixareis vossos santos sofrer a corrupção? Então, a morte de Cristo foi uma verdadeira morte, à medida que pôs fim à sua existência humana terrena. Mas, por causa da união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, este não tornou um despojo mortal como os outros, porque não era passível que ele ficasse sob domínio da morte. E por isso, o poder divino o preservou da corrupção. Por fim, sepultados com Cristo, então o batismo, que é por sinal original e pleno é imersão, significa de forma eficaz a descida ao túmulo, por parte daquele cristão que morre para o pecado com Cristo, com a vista a uma vida nova, com vista a uma vida nova. Então, somos sepultados com Cristo, que viveremos com Ele. Artigo 5º. Peraí, um momento. Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Parágrafo 1º. Cristo desceu à mansão dos mortos. Eu vou ler só um trechinho dessa antiga homilia aí, que nós vemos e lemos, muitos de vocês talvez conheçam, da Liturgia das Horas, porque ela nos diz de forma muito bela a descida de nosso Senhor. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme, a terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte, ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Eu sou o teu Deus, que por ti me fiz teu filho. Desperta, tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Então, esta é narrada assim a descida de nosso Senhor. E aí, nós chegamos, né, nós saímos do parágrafo 1º e chegamos ao parágrafo 2º. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Então, acontecimento histórico e transcendente. Então, nós temos 4 pontos aí dentro do subtópico. O túmulo vazio. O túmulo vazio, que, de fato, aquele túmulo que eles chegam lá e nada está, né? Nada se encontra lá. O corpo que havia sido lá colocado não está lá mais. As aparições de Nosso Senhor, as aparições a Maria Madalena, depois aos apóstolos, o estado da humanidade ressuscitada de Cristo e a ressurreição como um acontecimento transcendente. Né? O estado da humanidade, ele come com os apóstolos depois da ressurreição, ele deixa ser tocado, e a ressurreição como acontecimento transcendente. Então, o acontecimento histórico ele é comprovado pelo sinal do túmulo vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com nosso Senhor ressuscitado, mas nem por isso deixa de estar naquilo que transcende e ultrapassa a história, no próprio centro do mistério da fé. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos discípulos, aos que com ele tinham subido da Galiléia a Jerusalém e que agora são testemunhas de Jesus junto do povo. Chegamos ao seguinte subtópico, a
ressurreição, obra da Santíssima Trindade, a ressurreição de Cristo é objeto de fé na medida em que é uma intervenção transcendente do próprio Deus na criação, na história. Nela, as três pessoas divinas agem em conjunto e manifestam sua originalidade própria. Realizou-se pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e assim introduziu de modo perfeito a sua humanidade com o seu corpo na Trindade. O sentido e alcance salvífico da ressurreição. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram a sua justificação se, ressuscitando, Cristo deu a prova definitiva que tinha prometido da sua autoridade divina. Então, a ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A verdade da divindade de Jesus é confirmada pela ressurreição. Existe um duplo aspecto no mistério pascal. Pela morte, Cristo liberta-nos do pecado. Pela ressurreição, abre-nos acesso a uma nova vida. E, finalmente, a ressurreição é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. E, chegando ao sexto artigo, Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Há uma diferença entre a manifestação da glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento da ascensão, ao mesmo tempo histórico e transcendente, marca a transição de uma para a outra. E aí o Catecismo nos diz, por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, em cujo seio aquele que, antes de todos os séculos, existia como Filho de Deus, como Deus e consubstancial ao Pai. Tomou assento corporalmente desde que encarnou e o seu corpo foi glorificado. Continua. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino messiânico, cumprimento da visão do profeta Daniel a respeito do Filho do Homem. Foi-lhe entregue o domínio, a majestade e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará jamais, e a sua realeza não será destruída. A partir deste momento, os apóstolos tornaram-se testemunhas do reino que não terá fim. Bom, e aí chegamos ao último artigo, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Nós temos dois subtópicos. O primeiro subtópico aí, ele apresenta 4 aberturas, né? quatro pontos. Então, voltará na sua glória. Então, primeiro ponto, Cristo reina desde já pela igreja. E o segundo, a espera de que tudo lhe seja submetido. Então, nosso Senhor já reina pela igreja, mas ainda não estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo só será um fato depois do último assalto das forças do mal. Terceiro ponto, a vinda gloriosa de Cristo, esperança de Israel. A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória está iminente, mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos em que o Pai determinou com sua autoridade. Este advento escatológico pode realizar-se a qualquer momento, ainda que esteja retido. Ele e a aprovação final que há de preceder. E por último, a última prova da igreja. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. E por fim, o segundo subtópico, para julgar os vivos e os mortos. E aí o catecismo nos apresenta, quando vier no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso há de revelar a disposição secreta dos corações e dará a cada um segundo as suas obras e segundo tiver aceite ou recusado a graça. Então, deixa eu ver. Finalizamos o capítulo 2º. Uma rapidíssima revisão, rapidíssima.
Passamos o olho em alguns pontos. Acho que dos mais importantes, tanto é que precisou ser rápido, dado a quantidade de pontos importantes. E nós, na próxima aula, falaremos a respeito do terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. Vamos fazer a nossa oração final e depois eu abro para as dúvidas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.